Reflexão da liturgia da palavra do quinto domingo do tempo comum, dia 7 de fevereiro. Os textos propostos para a liturgia deste domingo são profundamente existenciais, pois falam do sentido da nossa vida e da nossa missão neste mundo. Eles colocam diante de nós questões que mexem com todo o nosso ser, pois tratam da vida e das razões de estarmos neste mundo. Não são textos para nos colocar em crise existencial ou de fé, mas para nos reanimar na fé e na esperança, pois precisamos saber o que viemos fazer neste mundo e como estamos exercendo a nossa missão. A primeira leitura abre a nossa reflexão com um texto do livro de Jó. A história de Jó é bastante conhecida. Ele era um homem de bem e de bens. Tinha tudo o que qualquer pessoa desejaria ter: bens materiais, dinheiro, uma bela família, saúde, amigos, boa aparência, fé em Deus. Muitos podem até dizer: quando se tem tudo isso, fica fácil crer em Deus. Quero ver crer em Deus na miséria. Pois é, Jó tinha tudo isso, mas perdeu tudo, restando-lhe apenas a fé em Deus. Muitos, diante de tamanha perda, perdem a fé também. Há quem perca a fé por muito menos. Basta perder um bem qualquer, ou então um bem realmente valioso, como um ente querido, para se revoltar contra Deus e achar que ele não existe ou que o está castigando. Jó passa por um processo doloroso de perdas. Perde seus bens materiais, ficando na miséria. Consequentemente, perde os amigos, os poucos que ficam ao seu lado e nada ajudam, apenas aumentam seu sofrimento, julgando-o por ter perdido tudo e culpando pelo sofrimento. Como se não bastasse, ele perde também a família e a saúde e se vê em extremo sofrimento. O texto de hoje relata esse estado de miserabilidade de Jó, que vê sua vida perdendo sentido, para nos ajudar a refletir sobre o sentido da nossa vida e da nossa missão neste mundo. Jó passa noites em claro, refletindo e esperando pela chegada de um novo dia para ver se algo de novo e melhor lhe acontece. Mas quando chega o dia, as coisas continuam de mal a pior e ele aguarda a chegada da noite para ver se tem descanso. Nesse dilema existencial, questiona sobre o sentido de sua vida e a compara à de um homem que está cumprindo um serviço militar, ou seja, de dureza e obrigações, sem prazer nas coisas que faz. Ou então, há um diarista que trabalha em troca de um salário, mas não vê sentido nas suas ações. Porém, esse salário, essa recompensa é irrelevante diante do pesado fardo, tornando a sua vida algo penoso, tendo como herança meses de ilusão e noites de fadiga. Ele se vê consumido por miséria e dor, com a esperança se esvaindo pela falta de sentido das coisas e pelas constantes perdas. Diante de tal situação, sua vida é colocada a nu, sem subterfúgios, sem esperanças. Diante de tudo isso, surge o questionamento: como confiar em Deus? Jó fez essa pergunta diversas vezes, e o final do livro mostra que valeu a pena confiar, embora ele tivesse tido muitos momentos de fraqueza, medo e desespero próprios de qualquer ser humano diante do sofrimento extremado, como foi o seu caso. Mas o que tudo isso tem a nos dizer?
Essa situação mostra que às vezes é preciso chegar ao fundo do poço para ver que Deus não nos abandona. Mostra que Deus é maior que todas as nossas dores e misérias. Mostra que nossa missão neste mundo não se encontra nos bens que possuímos e que quem tem fé verdadeira, mesmo que seja minúscula como um grão de mostarda, é capaz de superar e vencer os obstáculos e sofrimentos. Enfim, mostra que a nossa missão neste mundo é lutar contra o sofrimento, mesmo que para isso tenhamos que ver nossa vida ameaçada ou a nossa esperança por um fio. Lutar não apenas contra o nosso sofrimento, mas contra o sofrimento de nossos semelhantes e de qualquer ser vivo. Somos, assim, operários do Senhor, servos na sua messe e trabalhadores de sua vinha. Não devemos agir por recompensa, mas por amor a Deus, e é o que nos mostra a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nessa segunda leitura, Paulo apóstolo mostra que sua missão é anunciar o Evangelho. E isso não é título de glória para ele, mas obrigação, ou seja, uma necessidade que lhe foi imposta. Por essa razão, ele não tem direito a salário. Desse modo, ele mostra que, embora seja livre em relação a todos, tornou-se servo de todos, no sentido de servir a todos, como missão a ele confiada e não como busca de status. Com essa exortação, Paulo nos mostra que nossa missão neste mundo é servir. Quem não vive para servir, não serve para viver, diz um dito popular que se encaixa muito bem nas explanações do apóstolo. Assim sendo, o sentido de nossa vida está em servir. Quanto mais servimos, ajudando a outros gratuitamente, mais nossa vida se recobre de sentido e significado. Quem não ajuda o próximo, quem não faz o bem, vê sua vida perder o sentido. Como Jó viu sua vida perder o sentido quando perdeu seus bens. Há muitas pessoas cheias de posses, mas com uma vida vazia e sem sentido. Podemos ter de tudo nesta vida, do bom e do melhor. Mas se formos pessoas solidárias, aptas a ajudar os outros e a fazer o bem, nossa vida fica sem sentido se não formos assim. Aqui está a explicação por que fazer o bem ao próximo nos faz tão bem. A pessoa nem precisa ser religiosa para se sentir bem fazendo o bem. É algo inerente ao ser humano. É o que dá sentido à vida. Quem ainda não descobriu isso, não descobriu o sentido da vida e vive de modo que seus dias não passam de sombras que passam. Assim, essa segunda leitura vem completar a primeira, mostrando que o sentido da vida consiste em fazer o bem, em servir sem esperar nada em troca. O Evangelho trata dessa mesma questão, mostrando Jesus fazendo o bem e ensinando os seus discípulos a fazer o mesmo. O bem é algo contagiante. Quem é beneficiado pelas boas ações de outros se coloca prontamente à disposição para também fazer o bem. É o que vemos nesse evangelho. Jesus sai da sinagoga e vai logo à casa de Simão. Temos aqui alguns procedimentos importantes a serem elucidados. O primeiro deles é que Jesus mostra uma igreja que sai dos seus templos e vai ao encontro das pessoas, sobretudo dos necessitados, os que passam por algum momento de dificuldade e sofrimento. É a igreja em saída que pede o Papa Francisco. É o que a igreja vem pedindo nos últimos tempos. Pede que saiamos de nossos templos e vamos ao encontro das pessoas. Não dá mais para ficar esperando que as pessoas venham até nós, nas nossas igrejas. É preciso que a igreja vá até as pessoas. Essa é a proposta da igreja de comunidades eclesiais missionárias. É essa a verdadeira missão de nossas paróquias.
Quando falamos de uma paróquia missionária, em estado permanente de missão, falamos de uma paróquia que vai ao encontro das pessoas. Jesus deu esse exemplo e mostrou que isso é transformador. Uma igreja que espera pelas pessoas está fadada ao fracasso. A missão da igreja é ir ao encontro dos irmãos que sofrem. O irmão que sofre está figurado na pessoa da sogra de Simão, que está prostrada, acamada, com febre. A enfermidade a impede de servir, de ajudar a outros. Ela dependia dos outros. Ela dependia de mãos caridosas que lhe fossem estendidas para poder se reerguer. Assim sendo, temos aqui um gesto transformador de Jesus que, ao se aproximar dessa mulher prostrada pela febre, reergue-a e faz com que sua febre desapareça. Assim, Jesus foi aonde estava, aproximou-se dela, segurou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. Temos aqui a ideia central desse evangelho. Jesus nos ensina a ser solidários. Ele mostra que a nossa missão é ser solidário, é estender a mão aos necessitados, é ajudá-los a se levantarem para que eles também possam fazer o mesmo com os outros que necessitam. Esse gesto é transformador, é epifânico, porque revela Deus. Quando Jesus estende a mão a essa mulher e a ajuda a levantar, a febre desaparece e ela começa a servir. Aqui está o sentido da vida e da missão a nós confiada. Toda vez que estendemos a mão a alguém que necessita, revelamos Deus para essas pessoas. E as pessoas que encontram Deus têm suas vidas transformadas. Elas recobram as forças e adquirem um novo sentido para a sua vida. Não há nada mais gratificante do que ver alguém recuperando a vida e servindo a Deus e aos outros. Por essa razão, os médicos têm uma missão tão importante. Mas não somente eles, todos nós podemos ser solidários e fazer o bem. Todos nós podemos recuperar vidas, devolver esperanças, dar um pouco mais de alegria aos que estão com a vida por um fio. São muitas as pessoas que vivem situações semelhantes à de Jó ou à da sogra de Simão, que estão carentes de mãos solidárias que as toquem e ajudem a se levantar de suas prostrações ou misérias. O que temos feito para nossos irmãos que sofrem? Quantas pessoas ajudamos nos últimos meses? Como têm sido nossas ações de solidariedade? Vale a pena pensar sobre essas questões e perceber que a vida só tem verdadeiro sentido se ajudarmos nossos semelhantes a ter uma vida melhor. Jesus não se limitou a ajudar a mulher a se levantar de sua prostração. Ele continuou sua missão, foi para outros lugares, foi para o encontro de outros necessitados e nos mostrou com isso que não basta fazer o bem esporadicamente. É preciso fazer o bem sempre e em todo lugar, pois há muitos que precisam de nós, de nossa ajuda, de mãos solidárias. Há muito que fazer e não podemos nos acomodar. Sabemos que isso não é fácil, mas é o que dá sentido à vida. Essas ações solidárias devem estar fundamentadas numa vida de oração, senão caímos na aridez e no assistencialismo. Esse é outro ensinamento do Evangelho de hoje. Depois de intensa atividade de ajuda ao próximo, Jesus se retira para rezar. Com isso, ele mostra que, apesar das demandas, das necessidades das pessoas, precisamos nos abastecer na oração. Ela é o nosso combustível. Sem uma vida de oração, nossa missão não vai muito longe. As pessoas continuam a buscar Jesus mesmo quando ele está retirado em oração, mas ele não desiste de rezar porque há necessitados. Pelo contrário, intensifica sua oração para ter força na missão, para ir a outros lugares onde outros precisam dele. Com isso, ele mostra que a missão é itinerante e sua fundamentação está na oração. Que a nossa vida seja uma vida dedicada ao serviço do Evangelho, ou seja, a serviço da vida para todos. É o que propõe a liturgia da palavra deste domingo. Assim, Jesus orienta a nossa fé, nossa vida de oração e a nossa missão.
Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.